pterô significa planta. Pteridófitas são plantas vasculares que não contêm flor, sementes nem frutos. Entre elas, as mais conhecidas são samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas. O corpo das pteridófitas possui raiz, caule e folha. Em geral, cada folha dessas plantas divide-se em muitas partes menores, chamadas folíolos. A maioria das pteridófitas é terrestre e, como as briófitas, vivem em locais úmidos e sombreados. As pteridófitas são divididas em 4 grupos: Psyllophytinea, plantas do gênero Psyllotum, Equisetinea, cavalinhas, Lycopodinia, Lycopodium e Selaginella, e Flicinea, a classe mais numerosa, conhecidas por samambaias e avencas. Pteridófitas são utilizadas para alimentação em diversas partes do mundo. Em geral, as partes consumidas são os brotos jovens, báculos, que possuem baixa concentração de compostos químicos. No Brasil, especialmente no estado de Minas Gerais, alguns restaurantes também oferecem báculos, ou brotos de samambaia. As pteridófitas são importantes para o meio ambiente, pois servem na fabricação de xaxins e são a base da cadeia alimentar de muitos seres vivos. São muito usadas como plantas ornamentais, principalmente as samambaias. Cavalinhas têm folhas muito ásperas e já foram muito utilizadas como instrumento de limpeza. Assim como as briófitas, as pteridófitas possuem ciclo com uma fase sexuada e uma fase assexuada. Usaremos como exemplo para o ciclo reprodutivo a samambaia. Ao contrário das briófitas, a geração duradoura nas pteridófitas é a esporofítica, a fase assexuada e produtora de esporos da planta. Você já observou pontinhos escuros na parte da folha de uma samambaia? Esses pontinhos são chamados soros e são nessas estruturas que os esporos são produzidos. Depois que os esporos ficam maduros, os soros se abrem para liberá-los. Se caírem em um solo úmido e com disponibilidade de nutrientes, cada esporo irá germinar e formar um prótalo, uma estrutura em forma de coração. A parte sexuada das samambaias, o prótalo, é onde ocorre a produção de gametas, ou seja, ele é o gametófito das pteridófitas. Após a fecundação, o anterozoide, com a oosfera, na presença de água, o zigoto é formado e se desenvolve até formar o embrião. Esse embrião é que dará origem a um novo esporófito, ou seja, formará uma nova samambaia, dando início a um novo ciclo de vida. Briófitas. As briófitas são pequenas plantas avasculares que vivem geralmente em ambientes úmidos, formando tapetes verdes sobre pedras, troncos de árvores ou nos barrancos. Os musgos e hepáticas são as mais conhecidas desse grupo, que assim como as pteridófitas não possuem sementes. Características importantes: são plantas avasculares porque não possuem tecidos condutores de seiva, xilema e florema, sendo as substâncias distribuídas pelo corpo de célula a célula. O eixo principal do corpo é chamado de cauloide, com estruturas finas como lâminas. Os filóides, que se assemelham às folhas, há também estruturas que servem de fixação ao solo. Os rizóides, que não absorvem substâncias do solo como as raízes. Nas briófitas ocorre alternância de gerações. Há uma fase gametófítica, forma gametas, que é haploide, e mais desenvolvida, e uma esporófita, forma de esporos, que é diploide, e mais curta. A esporófita cresce sobre a gametófita e depende dela. A
reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A maioria das briófitas é dioica, ou seja, há plantas femininas e masculinas, mas pode haver espécies monóicas, isto é, hermafroditas. É preciso que haja água para que aconteça a reprodução, o que acontece durante uma chuva ou quando caem respingos de água sobre uma pedra. Habitam preferencialmente ambientes terrestres úmidos, mas há espécies que suportam condições extremas de temperatura, tanto elevadas em plantas expostas ao sol, como baixas temperaturas em regiões do Ártico, formando a tundra. Geralmente são de pequeno porte, com cerca de 5 centímetros de altura, mas algumas espécies podem chegar a 40 centímetros. Reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada nas briófitas varia de acordo com a espécie. Algumas são capazes de gerar novos indivíduos a partir de partes do corpo, ou seja, fragmentação. Outras produzem propágulos, estruturas especializadas que formam dentro dos conceptáculos, que são pequenas taças. Os propágulos se preparam dos conceptáculos, que são levados pela água para outros lugares, originando um novo ser. Na reprodução sexuada, a estrutura reprodutora masculina é chamada de anterídeo, tem forma de bolsa com células que originam os gametas anterozoides, e a feminina é arquegônio. Tem forma de um vaso comprido com um canal preenchido de líquido, e no fundo está o gameta ou a esfera. Ciclo de vida. Nas condições em que haja água, os anterídeos se abrem e liberam os anterozoides, que são levados até extremidades dos muslos femininos e nadam até o interior dos arquegônios, onde encontram com as zoosferas. Acontece a fecundação e forma-se um zigoto diploide, que passa por diversas mitoses para multiplicar suas células e originar o embrião. Continua o desenvolvimento do embrião diploide. É formado por esporófito na extremidade das plantas. O esporófito possui uma haste chamada seta e na ponta uma cápsula, o esporângio. Dentro do esporângio se localizam os esporócitos diploides, isso é, as células mães, que se dividem por meiose, originando células haploides, os esporos. Assim que os esporos estiverem maduros, serão liberados no ambiente e levados pelo ar até encontrarem condições de germinar. Após isso, originarão uma estrutura filamentosa e ramificada, a partir da qual serão formados novos gametófitos e recomeça o ciclo.